Olá, paz do Senhor, meus queridos amigos, nossos queridos irmãos. Estamos aqui para gravar mais um programa hoje, que o objetivo é levar o Evangelho a toda criatura, cumprindo o mandamento do nosso querido Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje eu vou trazer para vocês, nós vamos trazer para vocês, através da Bíblia que nós utilizamos, Bíblia de Estudo Andrews. Recomendo muito essa Bíblia. É maravilhosa. Nós vamos falar sobre um tema chamado ingratidão. Bom, não há que se falar em gratidão sem falar também na gratidão. Porque todo aquele que conhece a ingratidão também conhece ou já conheceu a gratidão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17 e verso 11. Essa passagem bíblica, Jesus nos traz, o autor na verdade nos traz a história que aconteceu, que foi a cura de 10 leprosos. Então vamos inicialmente ler o texto, né, para ficar mais fácil de refletir sobre ele, de contextualizar. Então o versículo 11 nos diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria. São duas cidades, né? Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, assim, analisando aqui esse conto, né? A primeira coisa que eu quero colocar, irmãos, é que Samaria e Galiléia era um local, era um ponto de confronto entre os galileus e os samaritanos. Eram dois povos, havia uma rixa, um descontentamento, uma briga entre eles. E várias vezes na Bíblia, durante o Novo Testamento, você vai ver Jesus falando com os samaritanos e Jesus falando sobre esse problema que eles tinham, esses dois povos. Então, assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo caminho de Samaria e da Galiléia. O que eu consigo entender aqui? Nem sempre Jesus vai andar somente por caminhos pacíficos. O nosso Deus, ele é um Deus que ele também transita em meio às contendas. Só que quando ele está em meio às contendas, essas contendas elas se acalmam, os conflitos reduzem. E aí eu quero trazer aqui para vocês a história de uma família, 3 irmãos, e nunca que eu imaginei que eles iam procurar a casa de Deus, que eles iam evangelizar, até porque a minha família, a minha mãe, ela servia de chacota para eles. E aí o que aconteceu que um dia o pai desses meninos, todos homens já, conversando com sua mãe, ele disse assim: eu tô indo na igreja. Assim, igreja de crente? Sim, igreja de crente. Ué, por quê? O que aconteceu de uma hora pra outra tu tá indo? Olha, eu não sei. Eu só sei te dizer que meus filhos estavam se matando. A ponto de um apontar, sacar uma arma na cabeça do outro. Graças a Deus que não puxou o gatilho. Mas eles estavam se matando. Ele acaba dizendo isso, que depois que os filhos dele começaram a ir nessa igreja, eles passaram a se relacionar bem e as intrigas, as contendas foram resolvidas. E é assim, né? O nosso Deus, ele transita em meio às contendas, mas quando ele está realmente lá, essas contendas cessam. Quando você está no ambiente e começa muita briga, muita intriga, muita agressão, Jesus não está lá. E se Jesus não está lá, o que você quer lá? Saia desse ambiente, esse ambiente não é para você. Mas aqui Jesus transita e ele vai pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ele transita por esse local de conflito. E eu vejo que Jesus entra numa aldeia. Então aqui eu vejo um Jesus com os pés empoeirados. Eu vejo aqui um Jesus andante, um Jesus que caminha, que trabalha e que vai pregando o evangelho. Nós vivemos tempos em que algumas igrejas têm sido abastadas.
tem recebido ofertas. E aí nós temos vários tipos, né, de missionários. Aqueles missionários extremamente exigentes, que gostam do luxo, que gostam de conforto. E, no entanto, nós também temos outros missionários que vão. Simplesmente vão, não importa onde, não importa com quem. Simplesmente eles vão para pregar, não importa como, aliás, né, com quem sim, com irmãos. Simplesmente eles vão pregar a palavra. E aqui eu vejo um Jesus que vai. Ele estava longe, porque se ele precisou chegar numa aldeia, significa que ele andou por terras descampadas. E esse é o nosso Jesus. Esse Jesus que caminha e entra numa aldeia. E aí aqui diz que saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Por quê? Bom, para quem não conhece a história, lepra, né, hanseníase, é uma doença que até hoje ainda não foi erradicada. É uma das doenças negligenciadas, porque ela é uma doença muito comum em cidades pobres, em países pobres. Está muito relacionada à transmissão, está relacionada também à falta de higiene. E nesse tempo, a lepra, ela era um motivo de afastar as pessoas completamente dos demais. Era praticamente uma escravidão. Aquela pessoa que era dada por leprosa, ela era condenada a um distanciamento social. Os leprosos, eles andavam em conjuntos, sempre com suas capas, dependiam da caridade das pessoas. E quando alguém se aproximasse deles, eles precisavam gritar: sou imundo. Por que isso? Essas medidas tão difíceis. Para que, não acontecendo uma época que não havia asepsia, que tudo era muito precário, era muito difícil de ter água, não poderia acontecer deles se entrosarem, se misturarem entre as pessoas, porque eles poderiam causar uma epidemia sem tamanho. Então, eles eram tratados dessa forma. Eles precisavam ficar distante e falar com as pessoas aos berros. E aqui a gente vê muito isso. Então eles dizem: Jesus, mestre, compadece-te de nós. O que eu entendo aqui? Primeiro, eles sabiam quem era Jesus. E eles sabiam do poder milagroso, o poder de cura que Jesus tinha e tem. Mas eles conheciam já a fama de Jesus. Provavelmente eles devessem conhecer algum outro leproso, algum paralítico, ou testemunharam alguém ter sido curado, e essa era a esperança desse povo. Jamais eles imaginaram que Jesus entraria num lugar de conflito, né? Numa cidade, numa zona tão controversa. E aí eles gritam para Jesus e pedem: mestre, o que eu vejo aqui nesse apelo deles? Primeiramente, eles reconhecem Jesus como superior. Quando uma pessoa aceita a outra como mestre, ela está reconhecendo que essa pessoa tem uma habilidade maior que a sua em algo. Um exemplo bem prático. Eu gosto de esporte. Às vezes eu quero ensinar alguém alguma coisa, alguma pequena coisa. E eu percebo quando a pessoa não me reconhece e não pratica aquilo que eu me ensino. Então eu entendo, essa pessoa não me reconheceu. Essa pessoa não criou afinidade. Então é necessário em grupos, em jogos de grupos, jogo de quadra, primeiramente a gente criar afinidade com o grupo e depois tentar passar algum ensinamento. Da mesma forma a música. Às vezes a gente vai cantar e aí você quer ensinar para alguém um tom, você quer dar qualquer instrução. Mas a pessoa não te reconhece como alguém que tem um pouco mais de habilidade que ela. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eles já imediatamente reconhecem Jesus como mestre. Então, eles já chegam se colocando abaixo de Jesus e reconhecendo a grandiosidade e a maestria de Cristo. Mestre, compadece-te de nós. Essa frase diz tudo. Afinal de contas, o que os leprosos queriam? Tão óbvio, né? A cura. Era isso que eles queriam. Eles já foram direto ao assunto. Eles não perderam tempo. Simplesmente gritaram. Talvez eles nem fossem ouvidos, né? Porque eu imagino uma cena em que Jesus estava adentrando ainda a aldeia. Ele estava chegando, estava distante das grandes multidões que haveria nessa cidade, para esses leprosos estarem lá. E eu acredito que de longe eles já gritaram: mestre, compadece-te de nós. E aí Jesus olha. Era fácil de identificar que eram leprosos pelas capas. O objetivo das capas justamente era esse. Era que as pessoas conseguissem de longe ver: lá vem um leproso, é melhor eu desviar o caminho, é melhor eu não passar. E ao vê-los, Jesus diz imediatamente. Veja, irmãos, como é simples, né?
Jesus simplesmente diz para eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. O que Cristo está dizendo aqui? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Quem eram esses sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que avaliavam as doenças. Eu poderia dizer, sei lá, curandeiros, médicos. Não dá para dizer bem médicos, né? Mas vamos dizer médicos, tá? Mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, mostra suas feridas aos sacerdotes. E o que eu entendo que Jesus está dizendo aqui? Eu já curei vocês. Pode ir. Veja, irmãos, a Bíblia não relata que naquele momento as manchas sumiram. A Bíblia não fala a respeito de cura. A Bíblia só diz que Jesus gritou: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Foi simples. E agora esse grupo de 10 leprosos tinha a seguinte escolha: continuar o diálogo, dizer que não entendeu, ou obedecer o mestre. E certamente a escolha que eles tomaram foi a mais sábia de todas. Eles foram. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Então, no momento que eles vão, eu entendo que eles creem. Eles creem na cura. Jesus ministra uma palavra de libertação, de cura. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E nesse diálogo tão curto e tão rápido, eles conseguem tomar posse dessa palavra. Eles se apropriam dessa libertação, dessa promessa. E é assim que tem que ser na minha e na tua vida. Quando Jesus diz que ele nos perdoa pelos nossos pecados, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Então, se eu era injusto, agora eu não sou. Se eu era assassino, agora eu não sou. Se eu era ladrão, agora eu não sou. Se eu era um viciado, agora eu não vou ser mais. Claro, existe uma trajetória. E aqui nós vamos falar sobre essa trajetória. Mas esse primeiro passo, na verdade o segundo. O primeiro é o clamar, né? Compadece-te de nós. O segundo, ir mostrar-se aos sacerdotes. Expor-se, chegando lá e dando o testemunho de que Cristo mudou eles. Eles cumpriram esse id. E foram. A história continua dizendo: aconteceu o quê? Indo eles, foram purificados. Veja você que interessante, é aquilo que falávamos. No primeiro momento eles não foram curados. Eles não foram curados pela primeira palavra de Cristo. Se eu fosse um leproso, eu ia querer ser curado no primeiro instante. Eu não ia querer esperar. Mas Jesus dá uma ordem. E eles sabiamente obedecem. Eles vão. E é durante o ir, durante o momento de obediência que eles vivem aqui com Cristo, que eles são purificados. O que eu entendo aqui, irmãos? Para a gente receber o perdão dos nossos pecados, a gente precisa agir. Porque o verbo ir é uma ação. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Durante o id, quando eles estão obedecendo a Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou, é que eles conseguem ver que eles foram purificados. E aí nós temos um momento que diz assim: um deles, vendo que fora curado, aconteceu realmente a cura, dando glória a Deus em alta voz. Olha que lindo, né? A gente sempre vê um irmão mais empolgadinho no culto, dando glória. Glória a Deus, aleluia. E aí sempre tem um que diz: cala a boca, pentecostal, ô irmãozinho chato que fica gritando. Mas a gente não sabe qual é a cura que esse irmão está recebendo naquele momento. A gente não tem o poder de entender o pensamento, mas quantas vezes o irmão está ali glorificando porque ele está lembrando de uma cura, ele está vivendo um momento íntimo com Deus. E para aqueles que não gostam de barulho, eu sei que é um pouco incômodo, mas é importante esse processo. Essa pessoa, ela precisa expressar, ela precisa externar esse sentimento de gratidão que ela está tendo. E ele começa a dar glória a Deus. E ele começa a glorificar em alta voz, porque ele se vê curado. Ele percebe que ele foi purificado. O quanto é importante essa autoanálise, olhar para si. Eu fui curado? Será que hoje eu fui curado daquela lepra que eu vinha carregando por anos, que me excluía, que me deixava distante, que me fazia alguém diferente, não no bom sentido, mas diferente no sentido ruim? Eu preciso me olhar? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Esse vamos falar desse Quando ele retorna e ele se achega a Jesus, ele o adora. Diz aqui na Bíblia: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Irmãos, aí a gente imagina essa cena. Vamos visualizar. Eram 10. Os 10 estavam em obediência, cumprindo o id, envolvidos na tarefa de ir e mostrar-se aos sacerdotes. Supondo-se que todos tinham família, interesses, esposa, uma vida que fora interrompida pela lepra.
Então, assim, eles tinham uma demanda, uma alta demanda atrasada. Muito tempo de vida que fora perdida. Então, eles estavam aqui apressados, mas eles estavam obedecendo. Aí, nesse momento, um deles se vê curado e começa a dar glória a Deus. Mas a Bíblia fala que ele volta. E aí eu pergunto, será que ele simplesmente ignorou os outros 9 e voltou? Claro que não, eles eram companheiros, eles viviam os 10 da mesma situação, eram semelhantes. Então eu acredito que certamente que houve um diálogo. Esse um olhou para os 9 e disse, eu fui curado. E os outros, sim, todos fomos purificados. Vamos nos mostrar aos sacerdotes conforme nosso Cristo mandou. E aí ele diz, não, eu preciso voltar. Por quê? Porque eu não agradeci. Eu não agradeci a Jesus, eu preciso voltar, eu preciso adorar ele. Eu fui curado da lepra. Era sentença de morte, a lepra não tinha como. Hoje ainda é, né? Ainda é muito difícil a hanseníase. Então ele começa a dizer para esses 9, eu preciso retornar, eu preciso agradecer, vamos retornar, vamos glorificar ele, a gente não adorou ele, a gente não glorificou, a gente não foi lá testemunhar. E os 9 dizem, não, nós temos uma vida, nós temos uma demanda em atraso, a gente precisa seguir e mostrar ao sacerdote, fazer exatamente o que ele disse. Quantas vezes você tá indo, e é o momento de você parar, retornar, glorificar a Deus, reconhecer que ele é o Salvador, testemunhar para aqueles que te viram na lepra, mas você segue em frente, naquele ritmo frenético de alcançar algo. É assim no ministério também. Você foi eleito a um determinado cargo, daqui a pouco você foi eleito, sei lá, pastor, obreiro, não sei, e aí você entra nesse ritmo e só vai. E nesse meio tempo você é purificado e você esquece de retomar. Você está quase chegando, mas não é o momento ainda. Porque aqui nós estamos falando de purificação. Purificação. Ele foi curado da lepra, curado das suas feridas. Então aqui eu vejo que você está andando no seu caminho da fé e você recebe uma libertação, você recebe uma cura. Esse é o primeiro momento. Mas o leproso número 1, volta e chegando lá, ele prostra-se com o rosto em terra, ou seja, ele se humilha aos pés de Jesus. E agradecendo-lhe, lhe agradece, né? Prostra-se aos pés de Jesus. E ele era samaritano, aqui deixa claro que ele era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Veja, Jesus não se esquece de ninguém. Quando ele manda ir, ele quer contas daqueles que foram. Então Jesus aqui, eu vejo um Jesus que está esperando essa adoração. Ele quer receber essa adoração, ele quer receber esses homens que foram curados. Jesus estava pronto para receber os 10. Ele não se esqueceu e ele perguntou pelos 9, mas só chegou até ele um. Somente um veio agradecer. Os outros 9 foram cumprir o id, mostrar-se aos samaritanos, recuperar o tempo perdido, viver uma vida, mas não voltaram para agradecer. E é aqui que tudo acontece, agora sim, em definitivo. E Jesus diz, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. Veja o quanto é importante glorificar a Deus. Senão esse estrangeiro. E aí todos se olham e pensam, quantos Jesus curou nesse dia? Irmãos, é possível que tenha sido apenas os 10 leprosos? Porque se deu tempo deles saírem, serem purificados e voltado, eu acredito que talvez fosse o que? Final do dia? Não sei qual foi o tempo, a Bíblia não é clara. Mas onde estão os outros que foram curados? Ninguém voltou para dar glória? Será que até o presente momento ninguém havia ainda glorificado o nome de Deus pelas curas que Jesus manifestou? Não houve quem voltasse para dar glória, ou seja, outros também partiram, senão esse estrangeiro. E aí agora nós chegamos ao ápice da mensagem, que é quando Jesus disse para ele, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Olha que coisa mais linda. Agora sim, irmãos. Agora nós não estamos falando de cura, nem de purificação. Nós estamos falando daquilo que é o nosso alvo e que deve ser o nosso alvo. A nossa maior busca, a salvação da nossa alma, para que possamos estar em uma eternidade com Cristo. Porque todas as nossas tribulações, elas são passageiras. Tudo que tem aqui é passageiro. Mas a salvação é eterna. Você foi curado de uma lepra.
Mas quando você chegar na eternidade com Cristo, você não vai precisar dessa cura, porque todos serão curados de todas as enfermidades. Essa cura vai passar. Mas para estar na eternidade com Cristo, você vai ter precisado, por algum momento, ter passado pelo processo de salvação. Você ouviu de Deus em algum momento, a tua fé te salvou. E aqui eu trago o meu pensamento, aquelas pessoas, aqueles irmãos. Para quem não sabe, a cidade do Rio Grande do Sul, várias cidades foram devastadas por conta de uma enchente. Né? Não sei nem se dá para chamar de enchente. O que aconteceu é que choveu demais e as cidades foram construídas embaixo de barragens, né, que a gente fala. E essas barragens, elas não venceram, elas não deram conta. Algumas comportas foram abertas. A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas entendeu que tenham sido abertas até para não estourar, né? A barragem, se quebrar a barragem é muito pior. E as cidades foram varridas. E aí nós temos alguns relatos de moradores que foi tudo muito rápido. A cidade encheu, para vocês terem a noção, tinha uma ponte que ficava a mais ou menos 22 metros de altura, né? Que cruzava um rio largo pra caramba. Essa ponte foi levada, não sobrou nem mesmo a ponte. O rio encheu e não ficou nada. A cidade foi varrida. Os carros foram arrastados, casas derrubadas, casas inteiras foram derrubadas. Havia mais de 300 desaparecidos. Não sobrou nenhuma farmácia, não sobrou restaurante, não sobrou loja, não sobrou nada nessa cidade. Nada. Então eu ouvi o relato de uma moradora dizendo: nós ficamos em cima do telhado, a casa dela era muito alta do chão, que agora a água baixou um pouco. E aí, exatamente na casa dessa moradora em especial, o chão já estava seco, muito barro, muito lodo. Uma cena total de guerra, cena de guerra. E aí o repórter conversava com ela e perguntava como foi. Ela disse: olha, eu e minha família ficamos lá em cima do telhado, das 8 da noite até as 9 da manhã para chegar o resgate. Nós só pedíamos a Deus pelas nossas vidas. E ela fala que ela era a maior comerciante da cidade, no setor dela, né, no segmento dela. E aí o que eu entendo, irmãos? Nada é eterno nessa vida. A única coisa que é eterna é a situação da nossa alma, ou a salvação ou a condenação. Porque você pode ter muitos bens, mas em questão de horas, eles perderam tudo. Eles perderam roupas, casa, comida, animais, carro, tudo. E aí eu pergunto, quem tinha dinheiro no banco vai fazer o que com dinheiro? Essas pessoas foram resgatadas com vida, glória a Deus por isso. Foram colocadas a um abrigo seguro, elas chegaram lá, tinha roupa? Não. Quem trouxe roupa? Ninguém. A cidade toda está destruída. Porque na nossa cidade de Esteio, quando isso acontece, porque acontece, enchentes, não costuma ser rio, a cidade costuma a dar enchente, infelizmente as pessoas perdem tudo. Mas assim, a outra parte da cidade que é muito maior e que é seca, a gente já está acostumado a lidar. Então o povo já começa a levar alimento, roupa, cobertor, meia, shampoo, toalha, agasalho, ração para cachorro, comidinha pronta. Em minutos, eu trabalhei já e sempre trabalho quando acontece esse tipo de coisa, em minutos. Chega, o ginásio da cidade lota de tanta doação. E muita comida, e muita roupa, e muita gente querendo ajudar, porque a gente sabe, a gente vê a dor das pessoas. Mas existe um ponto da cidade que não foi afetado, que não foi atingido. Nessas cidades, não aconteceu isso. Não sobrou nenhuma farmácia. Então essas pessoas passaram muito frio. Se há uma coisa que eu tenho medo é de frio, como toda gaúcha, eu conheço frio. E aqui no sul sabe ser frio. E sabe ser calor. Quase morri de rir esses dias que eu vi um internauta falando que ia correr numa maratona em Porto Alegre em fevereiro e que ele já estava preparando a roupa dele pro frio. Eu disse, coitado, ele vai chegar aqui, ele vai encontrar um calor. Porque no Rio Grande do Sul é assim, um dia é verão, no outro dia é inverno. Então a pior coisa que tem é quando você sai de casa preparado pro calor e você passa frio. Dói no meu corpo todo. Por conta da fibromialgia eu sinto muito frio. Dói, é muito incômodo. O frio pra mim é incômodo demais. E eu fiquei imaginando só o fato de estar das 8 da noite até as 9, todo molhado, em cima de um telhado. E ela disse, foi horrível. Foi o pior pesadelo da vida. Eu tava lá em cima, eu escutava os barulhos dos carros sendo arrastados, das casas caindo, das pessoas gritando, pedindo socorro. E nada podíamos fazer, nada. Nós só ficávamos ali, a família, e pedindo a Deus que guardasse a nossa vida. E aí eu pergunto pra você, celular funciona nessa hora? Se chega a dar uma catástrofe, tudo que eu quero é saber que a minha família tá bem, que o meu marido tá bem, que a minha irmã tá bem, meu cunhado, minha sobrinha. Será que eu consigo falar com eles? E essa dor, gente, essa dor dói demais.
você não sabe onde estão os seus filhos, os seus amigos, queridos, você fica sem ação. Nesse momento de catástrofe, todos são iguais. O maior comerciante da cidade foi para o mesmo abrigo do empregado. Famílias com muito dinheiro dividiram espaço com famílias com pouco dinheiro. Porque nessa hora o dinheiro não serve para nada. Não tem como você pedir um iFood para matar a sua fome e se trancar dentro da sua casa enquanto seu vizinho não tem um ovo para dar pro filho. Enquanto no outro bairro, uma outra pessoa está passando frio e você se aquece no seu cobertor e ainda reclama que a sopa não estava quente o suficiente ou que não estava boa, que a sua esposa errou o sal. Não tem nada disso. Todos na mesma situação. Todos iguais. E com toda certeza esse é o momento em que a gente se vê. E aí eu pergunto, quantas pessoas precisam passar por um choque triste de realidade como esse? Se ver numa realidade tão diferente da realidade da qual vem, para conseguir dizer obrigado, dar glória a Deus, se colocar aos pés do Senhor e agradecer pelo pão, pela morada, pela força dos braços, dos dentes, pelo pão que tem na mesa, até mesmo pela família. Uma vez eu estava vindo da escola, eu era solteira na época, eu queria muito casar, e aí eu vinha passando e eu falei, Senhora, não tem ninguém. Como é triste não ter ninguém. Era tarde da noite, né, vindo assim do curso, e aí quando eu olho, no meio de um monte de lixo, um catador. E aí o Senhor toca o meu coração e diz, ele não tem ninguém. Tu tem. Tu tem muitas pessoas, tu tem amigos, tu tem casa, tu tem família. Só não tem o marido, mas o tempo vai chegar. E ele não tem ninguém. Ele tá na rua, catando o que comer no meio do lixo. Ingratidão. Eu dizer pra Deus que eu não tenho ninguém. Então assim a gente vai vivendo e vendo o quanto é importante esse choque de realidade. O quanto é importante a gente se expor a outras realidades. Isso vai te fazer mais feliz. Vai te fazer uma pessoa mais grata. E se há coisa que nos faz feliz, é o sentimento de gratidão. Que aqui nesse verso, aqui nessa passagem, a gente consegue ver. É pena que dos 10, somente um demonstrou gratidão e voltou. Qual foi a maneira que ele demonstrou gratidão? Adorando. Glorificando a Deus. É por isso que é importante estarmos na casa de Deus e glorificarmos o seu nome. Quando você está andando na rua e você lembra de um livramento, glorifica. Agradece. Quando você vai no mercado e compra um pão, glorifica. Obrigado, Senhor. É um remédio maravilhoso para depressão, melhor que Rivotril. Quando você vai dormir, deita na sua cama, aquela cama cheirosinha, limpinha, dá aquela cafungada assim, ó, no travesseiro que você sente o perfume, sabe, do amaciante. Gratidão, Jesus. Obrigado. E você vai sendo purificado da sua lepra. Você vai sendo curado. Obedece a Deus, cumpre o teu ID. E quando você se vê purificado, lembre-se, você ainda não foi salvo. Você precisa voltar, ser grato, relacionar-se com Cristo, se jogar aos pés dele, adorá-lo, testemunhá-lo, interagir com ele. E aí você vai poder ouvir a mesma palavra que Jesus disse. Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Amém? São essas as palavras que eu entrego para você. Te desejo uma semana maravilhosa. E para essas cidades que foram devastadas, eu desejo que vocês vivam uma experiência sobrenatural com Deus. Eu desejo que o Senhor alcance todas as necessidades que vocês têm. Financeiras, emocionais, mas principalmente espirituais. Que vocês consigam ser pessoas muito mais felizes depois de todas essas lutas. Que vocês recebam o apoio que vocês estão precisando. Ok? Um grande abraço a todos. Eu sou a Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o Evangelho a toda criatura.